Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sou o professor José Trindade e vamos dar continuidade ao estudo da Lei de Improbidade Administrativa. Agora falando de um tema importantíssimo, aliás, todos os temas da Lei de Improbidade são muito importantes, ela é cobrada do início ao fim, mas esse é estatisticamente, sem dúvida, o mais cobrado, que é a questão do enquadramento de condutas dentro das espécies de ato de improbidade. Então veja só, nós temos 4 espécies do ato de improbidade, olho na tela. Nós temos o ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito do agente. Nós temos o ato de improbidade que importa prejuízo ao erário. Nós temos o ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. E nós temos o ato de improbidade que implica concessão indevida de benefício tributário no âmbito do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Desde já eu advirto você que esse último daqui é mais saber que existe, tá? Saber que existe esse quarto tipo foi incluído em 2016, finalzinho de 2016, tá? Enfim, saber que existe esse quarto tipo. O seu foco mesmo de detalhamento vai estar nesses 3 primeiros: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado aos princípios. Esse enriquecimento ilícito, ele está lá no artigo 9º da lei. Prejuízo ao erário está no artigo 10. E atentado a princípio está lá no artigo 11. Concessão indevida de benefício tributário está no artigo 10A, exatamente porque ele foi incluído posteriormente, tá? Então veja, os artigos 9, 10 e 11 trazem uma série de condutas que vão ser enquadradas, tá, em cada um desses tipos. Então, por exemplo, eu vou trazer as mais cobradas em prova. Enriquecimento ilícito. Uma conduta que importa enriquecimento ilícito: utilizar bem ou mão de obra públicos em benefício particular, em proveito particular. É o caso do dirigente de um órgão que utiliza o carro oficial para levar as crianças na escola, tá? Outro exemplo, eu vou trazer só 2 aqui, é perceber vantagem econômica para praticar um ato. Tá? Receber vantagem para praticar um ato que é de sua obrigação, tá? Então, isso aí importa enriquecimento ilícito do agente, tá? Moral da história. Primeiro, as condutas trazidas no artigo 9º, tá? Elas são condutas trazidas num rol exemplificativo. Rol exemplificativo. Qualquer outra conduta que se utilize, que se enquadre na mesma natureza, causando enriquecimento, resultando em enriquecimento ilícito do agente, é uma conduta que se enquadra nessa espécie de ato de improbidade. Tá? Ou seja, como o rol é exemplificativo, claro, você tem que decorar as condutas, você tem que ler o artigo 9º e decorar as condutas que estão lá. Mas como o rol é exemplificativo e pode ter outra conduta que não esteja expressamente prevista no artigo 9º, mas também seja incluída como ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito do agente, você tem que entender a essência, tá? A essência dessas condutas. E a essência das condutas que importam enriquecimento ilícito do agente é a percepção de vantagem indevida. Vantagem indevida. Toda vez que o agente público estiver ganhando alguma coisa que ele não deveria ganhar, tá?
Assim, ele já ganha, já recebe para exercer suas funções. Aí recebe uma vantagem indevida para praticar um ato que é um ato de ofício seu. Tá? Ele está praticando um ato que importa enriquecimento ilícito. Então, percebeu vantagem indevida, em regra, nós temos a palavra-chave que enquadra a conduta como sendo do tipo do enriquecimento ilícito. Tá? Por outro lado, nós temos o ato que causa prejuízo ao erário. E eu vou trazer alguns exemplos também, os exemplos mais cobrados em prova. Frustrar licitude de licitação. Não está escrito desse jeito não, mas é um texto já revogado, mas que é bem sintético e nos ajuda. Frustrar a licitude de licitação ou dispensá-la indevidamente. Tá? Dispensou indevidamente uma licitação, está cometendo ato de improbidade que importa, que causa prejuízo ao erário. Outro exemplo. Liberar verba pública sem as formalidades. Também é prejuízo ao erário. Tá? Outro exemplo. Aí eu posso trazer vários, gente. Tem várias condutas aqui, você vai ler o artigo 10. Tá? Mas outro exemplo que cai bastante em prova, você tem que ter muito cuidado. Antes dele, você tem alienar bem público por preço abaixo do valor real. Tá? Comprar bens acima do valor de mercado, tá? Ou seja, superfaturar. Tudo isso que vai trazer um prejuízo econômico para a administração pública, você está enquadrado aqui nessa segunda espécie de ato de improbidade. Agora tem um terceiro exemplo que eu queria destacar, que é o seguinte. Facilitar ou permitir o enriquecimento ilícito de terceiros. Cuidado com isso daqui. Facilitar o enriquecimento ilícito de terceiros não é ato que importa enriquecimento ilícito. É ato que importa dano ao erário. Porque o enriquecimento ilícito é de terceiros. Tá? Então, por exemplo, utilizar o carro do órgão, o carro público, para levar as crianças na escola, é enriquecimento ilícito. Emprestar o carro do órgão público para um irmão seu buscar suas crianças, seus filhos na escola, buscar os filhos dele na escola, aí não é enriquecimento ilícito, é prejuízo ao erário, porque está facilitando ou permitindo o enriquecimento ilícito de terceiros. Tá? Mais uma vez, aqui nós estamos diante também de um rol exemplificativo, não é um rol taxativo, tá? E aí você tem que entender a lógica, e essa lógica aqui é mais fácil de entender. Vai ter ato enquadrado dessa forma, sempre que tivermos um prejuízo econômico ao patrimônio público. Prejuízo ao erário. Tá? Essa é a palavra-chave. Eu não vou, assim, é a repetição do tipo, mas vale a pena destacar, tá? Causou prejuízo ao erário. Você tem prejuízo ao erário, tá? Então, para não ficar repetida a palavra aqui, então a palavra-chave, deixa eu só. A palavra-chave que nós podemos utilizar aqui é dano. Teve um dano econômico, um dano patrimonial ao patrimônio público, nós temos essa segunda espécie de ato de improbidade administrativa. Queria só destacar aqui uma coisa para vocês, que é o seguinte. Quando um agente público frustra a licitude de uma licitação ou dispensa indevidamente uma licitação, o STJ já decidiu que isso aqui é uma hipótese de dano presumido. Ou seja, verificado que um agente público frustrou a licitude de uma licitação, dispensou indevidamente, contratou um parente numa licitação,
por meio de fraudou a licitação para contratar um parente. Tá? Não precisa investigar se houve um dano efetivo, o dano é presumido. Então aparece muito em prova assim, fulaninho frustrou a licitude de uma licitação, dispensou indevidamente uma licitação para contratar a empresa do seu irmão, tá? Mas comprou os produtos licitados os produtos necessários pelo preço de mercado. Então não houve ato de improbidade. Houve sim, é dano presumido. Ele dispensou indevidamente a licitação, ele cometeu uma ilegalidade na licitação, tá? Então mesmo que tenha comprado pelo valor de mercado, não exclui a existência de ato de improbidade e classificado como ato que causa prejuízo ao erário. Beleza? Então, muito cuidado com isso. Mesmo porque se tivesse tido a licitação, poderia ser que conseguisse um valor ainda mais baixo do que aquele cobrado no mercado. Beleza? E por fim, nós temos o atentado aos princípios, que são aqueles atos que, em regra, não importam enriquecimento ilícito, não trazem dano ao erário, mas que de toda forma merecem ser punidos, como, por exemplo, frustrar licitude de concurso público. Cuidado, porque frustrar licitude de licitação é prejuízo ao erário, mas frustrar licitude de concurso é atentado ao princípio, porque não tem um dano econômico envolvido aí. Licitação tem a ver com compra, contratação, então tem patrimônio envolvido, tá? Atentado a princípio não tem dano, então no caso de frustrar a licitude de concurso, não tem um dano, então vai ser enquadrado como atentado aos princípios. Outra conduta interessante é a de negar publicidade aos atos oficiais, tá? Porque os atos, pelo princípio da publicidade, os atos administrativos devem ser divulgados em meio oficial. Então, se você nega a publicidade, você está violando o princípio da publicidade. Outro exemplo de atentado a princípio é a questão de violar regras de acessibilidade. Você deixar, por exemplo, você é um gestor de um órgão público e você não cumpre as normas de acessibilidade para aquele órgão público, tá? Aí, então, você está cometendo ato de improbidade administrativa. Assim como está cometendo ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios, caso você deixar de praticar ato de ofício, um ato de suas funções, tá? Então, deixou de praticar, está violando o princípio, tá? Então, veja, aqui do mesmo jeito, o rol é exemplificativo. Por isso, você tem que entender os pressupostos, a lógica. E a lógica disso daqui qual é? Para ter atentado ao princípio, eu tenho que ter uma violação a um princípio, óbvio, tá? Mas em regra, sem dano ao erário e sem enriquecimento, ilícito, tá? Sem dano ao erário e sem enriquecimento ilícito, porque se o tiver, vai para o de cima. Tá? Por que isso? Porque presta atenção que isso é importantíssimo. Aqui nós temos uma ordem de gravidade dos atos de improbidade. Tá? Então, o enriquecimento ilícito, ele é mais grave. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e atentado aos princípios. Então, o enriquecimento ilícito ele é mais grave do que o prejuízo ao erário. E o prejuízo ao erário é mais grave, tá, do que o atentado aos princípios.
Então, quanto mais para cima você vai, vou simplificar aqui, tá? Aqui eu estou indo do menos grave para o mais grave. Você vai ver isso, inclusive, nas sanções. Do menos grave para o mais grave. Moral da história. Professor, e se um agente público cometer um ato enquadrado em duas espécies dessas? Juntar dois elementos. Por exemplo, receber dinheiro para frustrar a licitude de um concurso. Vai ser o quê? Eu somo as penas? Não, você vai para o mais grave. Tá? Então, se o agente cometer um ato de improbidade que se enquadre em duas condutas dessa, tá? Você vai enquadrar na mais grave. Então, negar a publicidade dos atos oficiais, atentado a princípio. Receber dinheiro para negar a publicidade aos atos oficiais. Se tem enriquecimento ilícito, não pode ser atentado ao princípio. Então vai ser o mais grave, vai ser enriquecimento ilícito, porque teve a parte de receber o dinheiro. Tá? Liberar verba pública sem as formalidades exigidas em lei, prejuízo ao erário. Receber dinheiro para facilitar a liberação de verba pública sem formalidades da lei, enriquecimento ilícito. Beleza? Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto importante é o seguinte, como o rol é exemplificativo, tá? Outras condutas que não estejam previstas na lei, mas se enquadrem na lógica do ato, elas são consideradas ato de improbidade. Também, mesmo não constando expressamente da lei. É o caso, por exemplo, da prática de tortura. A prática de tortura por agentes públicos é ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Não está, professor, mas não está no texto da lei. Não tem problema, porque o rol da lei é exemplificativo. Tá? Isso aqui quem disse foi o STJ. Beleza? Então, esse é o nosso panorama sobre as espécies de ato administrativo e de ato que causa ato de improbidade administrativa. Perfeito? Então, tá aqui esse esqueminha. Só que você tem que ter cuidado com algumas observações, tá? E uma delas, eu vou comentar logo, que ela é fundamental. Ela é absurdamente fundamental. Que é a questão do elemento subjetivo. Essas condutas aqui, tá? Para serem classificadas como ato de improbidade, elas precisam do elemento subjetivo. E o que é elemento subjetivo? É o dolo ou a culpa, tá? É a vontade, né, o dolo, ou a intenção, né, vontade, intenção, dolo, ou a negligência, imprudência ou imperícia. Tá? Então, por exemplo, eu liberei verba pública sem as formalidades necessárias. Eu só vou ser punido, esse meu ato só vai ser enquadrado como ato de improbidade se eu tive a intenção de liberar a verba pública sem as formalidades, tá? Para beneficiar alguém, etc. Ou se eu fui negligente, era o responsável por controlar a liberação da verba pública, ela não respeitava as formalidades e eu, de forma negligente, deixei passar. Tá? Então, agora, por exemplo, se eu não tive intenção, nem tive negligência, nem imprudência, nem imperícia, eu não posso ser punido, porque aí não houve o elemento subjetivo. Tá? Então, a responsabilização do agente por ato de improbidade sempre depende do elemento subjetivo, do dolo ou culpa. Só que na improbidade administrativa você tem uma questão muito importante, que é o seguinte, por exemplo, eu não posso enriquecer ilicitamente por acidente. Eu não posso enriquecer ilicitamente de forma negligente. Ah, fui negligente e acabei por me enriquecer ilicitamente. Não tem como. Então, para enquadrar um ato meu como enriquecimento ilícito, eu só serei punido, tá? A minha conduta só será enquadrada como ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito se houver dolo, tá? Então, o enriquecimento ilícito, ele abrange apenas condutas dolosas.
A mesma coisa com atentado a princípio. Eu só enquadro um ato como um atentado ao princípio se ele tiver dolo, se ele tiver intenção. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui, violar regras de acessibilidade. Cara, se o gestor não tem dinheiro para fazer as rampas lá de acesso e o banheiro adaptar para a pessoa com deficiência e tudo mais, ele não pode ser punido. Tá? Ah, mas ele teve verba, ele só foi negligente na destinação das verbas. Tá? É pesado punir por isso. Então só vai punir se ele tiver vontade. Se dizer, ó, tem que melhorar a acessibilidade desse prédio. E o gestor disser, não vou melhorar. Eu não quero, a acessibilidade não me interessa. Tá? Então, intencionalmente, aí ele será punido. Já no prejuízo ao erário, eu terei punido tanto o dolo como a culpa. Porque aí prejuízo ao erário é prejuízo ao erário, né? Estou causando um dano ao patrimônio público. Ainda que eu tenha sido apenas negligente, eu fui negligente trazendo prejuízo para o patrimônio público. Então, não vou ter perdão um negócio desse. Não pode ter perdão, tá? Então, preste muita atenção que isso está caindo direto em prova. O enriquecimento ilícito só é configurado mediante conduta dolosa. O atentado a princípio só é configurado mediante conduta dolosa. Mas os atos que importam que causam prejuízo ao erário são punidos tanto na conduta dolosa como na conduta culposa. Beleza? Então esse é o panorama das nossas espécies de ato de improbidade. Perfeito? Então, muita atenção nisso daqui que isso é importantíssimo. Vamos agora para o terceiro ponto do nosso elemento dos atos de improbidade, 3.3, que são as sanções. Tá? E aqui, cuidado, vamos lá. Nós temos, basicamente, no total, por um ato de improbidade, 6 sanções. A Constituição... Eita, mas peraí que eu fui matematicamente burro aqui. Isso, agora sim. A Constituição, ela traz 3. Professor, são 4. Calma, são 3. Você vai ver. A Constituição diz que o agente que cometer ato ímprobo estará sujeito a sanções de ressarcimento, de perda da função pública, tá? E de suspensão dos direitos políticos. Professor, você pulou uma seta. Calma, você vai entender por quê, ainda hoje. Tá? A Constituição diz, ressarcimento. O agente que cometer ato ímprobo estará sujeito a ressarcimento, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Professor, e a indisponibilidade dos bens? Indisponibilidade dos bens a gente vai ver que não é sanção, é uma cautelar. Tá? Então, por enquanto a Constituição falou de 3. Aí veio a lei de improbidade, a lei 8429, e acrescentou 3 sanções possíveis. Ela acrescentou, vamos lá, a sanção de perda dos valores ilícitos, tá? O que você ganhou ilicitamente, ou perda dos valores ilicitamente acrescidos ao patrimônio, tá? Acrescentou a sanção de proibição temporária de contratar com o poder público, e trouxe a sanção de multa. Tá? Professor, e pode a lei acrescentar, pode, a proteção da moralidade administrativa. Tá? Então vamos lá, primeira observação. Por que eu separei aqui
essas 3 primeiras das 3 últimas. Por que eu misturei o que a Constituição falou e a lei, não coloquei na ordem, primeiro as que a Constituição trouxe, depois as que a lei acrescentou. Porque essas 3 primeiras a gente vai ver que elas ou são aplicáveis ou não são aplicáveis. As 3 últimas, elas são aplicáveis ou não aplicáveis também, mas só que elas são aplicáveis em graus diferenciados de acordo com a gravidade do ato. Vamos lá. Quando é que é aplicado o ressarcimento? O ressarcimento é uma sanção aplicável sempre que houver dano, sempre que houver prejuízo. Tá? Então, sem havendo prejuízo, haverá a obrigação de ressarci-lo. A perda da função pública é uma sanção aplicável a todos os casos. Eu não estou dizendo, não estou dizendo que é aplicada sempre, eu estou dizendo que ela é sempre aplicável. Existe sempre a possibilidade de aplicar a perda da função pública. Então, a questão para a perda da função pública é aplicável no enriquecimento ilícito, no prejuízo ao erário, mas não é aplicável no atentado a princípio. É sim, tá? Ela é aplicável em qualquer situação. A perda dos valores ilícitos é aplicável quando? É aplicável quando houver valor ilicitamente acrescido, né? Ou seja, quando houver enriquecimento ilícito. Havendo enriquecimento ilícito, o dinheiro obtido ilicitamente, tá, será aplicável. Já suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar e multa são situações peculiares, que vão ser penas gradativas, tá? São sanções gradativas de acordo com a gravidade do fato, tá? Então, muita atenção para essa diferenciação. Essas 3 aqui são sanções gradativas e, por isso, você tem que ter muita atenção aos valores de cada uma delas, tá? Mas isso fica para o nosso próximo vídeo, tá? Então, um grande abraço e até a próxima.